Da minha casa para sua casa. Fala, meu povo! Aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje nós estamos começando um quadro novo aqui neste canal. E o nome desse quadro é Direto da Minha Casa para Sua Casa. E neste quadro nós vamos sempre trazer aqui algumas curiosidades, perguntas que eu sempre estou recebendo de vocês e que muitas vezes eu não tenho a oportunidade de responder nas lives, nas nossas páginas de fé. Então, vez ou outra, eu estarei trazendo esse quadro que será gravado aqui na minha casa. E hoje, inclusive, estou abrindo a garagem da minha casa com esse fundo maravilhoso, com a minha plantação de Oroponobis ao fundo, porque é um dos lugares da casa que eu mais gosto de ficar. E estou aqui para fazer esse vídeo de hoje, do qual eu vou responder algumas perguntinhas que eu recebi lá na minha caixinha do Instagram e algumas perguntas que de vez em quando aparecem aqui no canal também, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história da Fabiola, a psicóloga e missionária de vocês. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma ele possa matar a curiosidade de vocês, que ele possa trazer alguma informação interessante. Não sei, só sei que eu estou bastante animada para responder a essas perguntas, que inclusive eu já imprimi aqui para poder responder cada uma delas. Então vamos lá, a primeira perguntinha que chegou aqui para o nosso quadro Direto da Minha Casa para Sua Casa. Fabiola, você é de qual região do país? Pois essa pergunta ela já chegou aqui várias vezes nas páginas de fé. Quando eu abro alguma live, sempre aparecem pessoas do mundo todo e muitas vezes eu esqueço de me apresentar, as pessoas não sabem de onde eu sou, mas deixa eu te contar, eu sou de Minas Gerais, exatamente, a terra do pão de queijo, onde o povo fala uai, a gente arrasta um pouquinho no R, no porta, portão, porteira, e eu amo a minha Minas Gerais. Eu sou apaixonada por esse lugar, então assim, sou muito feliz e abençoada vivendo aqui nessa terra, aonde o mineiro é conhecido pela sua palavra-chave, uai. Sou de Pitangui, Minas Gerais. Segunda perguntinha que chegou aqui para a gente responder. Como foi a primeira vez que você pregou na igreja? Você ficou nervosa? Já era missionária? Gente, essa história foi muito engraçada. A primeira vez que eu preguei na nossa igreja, eu não era missionária ainda e eu fui pega de surpresa. Eu não sabia que eu iria ministrar a palavra naquele dia. E eu falo que Deus, ele nos cutuca, ele nos provoca o tempo todo. E exatamente ele nos coloca para trabalhar no exato momento que a gente não está muito afim. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei na igreja foi um dia que eu estava indo para o culto sem a mínima vontade de ir. É isso mesmo que você está ouvindo. Sabe aquele dia que você está desanimado, que você fala assim, hoje eu só vou ao culto quase que se fosse uma obrigação? Ah, não vem aqui militar no meu vídeo e falar, não, a gente não pode ir para a casa do Senhor. Todos nós temos esses dias que a gente está mais para baixo, desanimado, e eu estava assim neste dia. Estava desanimada, cansada, simplesmente peguei a minha Bíblia e falei, hoje eu vou sentar lá no último banco, ficarei lá invisível, espero que ninguém me chame para nada. Estava só de corpo presente dentro da igreja e assim eu fui. Quando eu cheguei dentro da igreja, com a minha Bíblia em mãos, o pastor chegou para mim e disse, você hoje vai pregar a palavra. Quando o pastor falou isso para mim, eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, eu? É sério isso? Eu? Eu nunca preguei aqui, por que hoje serei eu a pregar? E aí ele falou assim, nossa, hoje eu não tô bem e você vai pregar, vou te dar essa oportunidade. Eu falei assim, olha, mas eu não preparei nenhuma palavra. E é onde eu falo que Deus, ele usa pessoas para falar com a gente o tempo todo. Ele disse para mim da seguinte forma, como é que você pode dizer que não está preparada se você faz lives todos os dias falando do evangelho para as pessoas que te assistem? Porque nesta época, embora eu ainda não pregasse na igreja,
eu já fazia as minhas lives. Eu ainda não tinha o canal aqui do YouTube, mas eu já fazia esse movimento de pregar a palavra no meu Instagram. Eu fazia as minhas lives de madrugada e várias pessoas assistiam a essas lives. Então, no momento em que ele começou a assistir também algumas dessas lives, quando eu cheguei na igreja neste exato dia, ele falou que eu ia pregar a mensagem. E como eu sempre encarei os desafios da vida como oportunidades, ali naquele momento, ao invés de falar um não, dizer que eu não daria conta, eu falei assim, isso deve ser mensagem de Deus para mim, vou agarrar essa oportunidade e vou dar o meu melhor com as condições que eu tenho para dar neste momento. E assim eu fiz. Faltavam alguns minutos para o culto começar, escolhi uma mensagem, escolhi uma palavra e ali naquele momento eu fui pregar minha primeira mensagem dentro de uma igreja. E foi uma mensagem muito abençoada, muito edificante. Várias pessoas se sentiram tocadas por aquela palavra e a partir dali eu nunca mais parei. Tive várias oportunidades, continuo atualmente ainda pregando nas igrejas, então acho que era o empurrão que o Senhor estava me dando a partir daquele momento. Então foi aí que tudo começou. Só posteriormente é que eu vim a ser missionária da igreja, mas isso levou um tempo ainda para acontecer. Então vamos para a próxima pergunta. Como você lida com as críticas? Isso é muito interessante. Eu sou o tipo de pessoa que eu recebo várias críticas e não é só de agora. Eu sempre fui criticada porque eu sempre fui uma pessoa muito ousada. Eu sempre fui muito criativa, o que muitas pessoas diziam até fora da curva para a realidade que eu vivia para o momento. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeos falando de psicologia, saúde mental, muito antes de começar a pregar a palavra do Evangelho, eu fui a primeira psicóloga da minha cidade a fazer vídeos para colocar na internet para falar de psicologia. Então, desde aí eu já fui muito julgada, criticada. Só que eu sempre olhei para as críticas de que forma? Eu sempre olho primeiro para de onde vêm essas críticas. Quem são essas pessoas que estão fazendo as críticas a mim? Porque dificilmente, ao longo da minha trajetória, eu encontrei pessoas que estivessem acima de mim, e eu digo acima de mim, assim, a um nível de conhecimento de pessoas que realmente fossem referência em alguma área, em algum tipo de assunto, que realmente se dispusessem a me criticar. Normalmente as críticas vinham sempre de pessoas que queriam me alfinetar, me provocar de certa forma. Então eu sempre via primeiro de onde vinham essas críticas. Porque quando vinha de alguém que eu realmente dava reconhecimento para essa pessoa, que eu percebia que era uma crítica construtiva, eu avaliava essa crítica e observava de que forma eu poderia melhorar para trazer alguma mudança para minha vida de um modo geral. Só que dificilmente isso acontecia. As pessoas que elas têm autoconhecimento, as pessoas que são conhecedoras da palavra, as pessoas que realmente estão vivendo os seus propósitos, que são pessoas que estão alinhadas com a palavra, dificilmente elas saem por aí destilando veneno, fazendo críticas. Essas pessoas te chamam no canto, elas te corrigem com amorosidade e empatia, elas não têm a necessidade de te atacar. Pessoas que chegam te atacando, te provocando, te alfinetando, na maioria das vezes são pessoas que te admiram muito, mas elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem reconhecer a admiração e o prestígio que elas têm por você. Então a única forma que elas encontram de tentar ficar um pouco nivelado com você é te atacando, te alfinetando, porque às vezes elas carregam consigo um complexo de inferioridade tão grande que a única forma que elas têm de se sentirem reconhecidas, valorizadas, é colocando o outro para baixo, criticando, menosprezando, tentando puxar o tapete. Então, de certa forma, eu posso dizer para vocês que eu nunca me abalei com críticas, porque se vinha de alguém que realmente merecia ser ouvido, eu pegava aquela mensagem, eu trazia uma mudança para minha vida. Mas quando eu via que era de pessoas que simplesmente estavam querendo me provocar, eu fingia que não estava ouvindo aquilo e seguia em frente.
Porque a gente também precisa ter clareza para entender o seguinte: à medida em que nós vamos crescendo, em qualquer área da nossa vida, seremos atacados. Se o próprio Jesus Cristo foi um homem extremamente julgado, criticado, chegou ao ponto de ser crucificado, sem nunca ter pecado, quem seria eu nessa fila para acreditar que eu não iria desagradar, para acreditar que as pessoas de alguma forma não iriam gostar de mim? O problema está na crença de muitas pessoas acreditarem que vão agradar todo mundo, de que sempre vão fazer aquilo que os outros gostam. Essas pessoas sofrem muito porque dependem da aprovação, da validação de outras pessoas, e graças a Deus eu já saí desse estágio. Eu já não estou mais num estágio de vida que eu estou preocupada em ter que ficar agradando as pessoas. Então vamos para a próxima pergunta. Como você lida com pessoas difíceis? Eu costumo dizer que as pessoas difíceis são presentes de Deus na nossa vida. Isso mesmo. Por que elas são presentes de Deus na nossa vida? Porque na maioria das vezes nós queremos a todo custo tirar essas pessoas do nosso meio, tirar essas pessoas do nosso caminho. Só que o que a gente não sabe é que essas pessoas nos ensinam o tempo todo. Elas nos ensinam a ter mais paciência. Essas pessoas nos ensinam a trabalhar também o nosso orgulho, a nossa arrogância, que a gente aprenda a relevar muitas coisas. Então, hoje eu já nem oro mais para que o Senhor tire do meu caminho as pessoas difíceis. Eu peço a Ele sabedoria para lidar com essas pessoas. Porque se sai uma pessoa difícil do seu caminho hoje, amanhã aparecerá outra, mais outra, mais outra. Então o desafio nunca é desaparecer as pessoas difíceis, e sim a gente aprender a se moldar, a ter habilidades mais assertivas para lidar com essas pessoas que são o nosso espinho da carne, que são uma pedra no nosso sapato. E no momento em que nós aprendemos a lidar com essas pessoas, nós evoluímos em todas as áreas da nossa vida, seja emocional, intelectual, espiritual. Então, considere essas pessoas difíceis do seu caminho como presentes de Deus. Próxima pergunta. Se você pudesse conhecer algum personagem da Bíblia, quem seria e por que gostaria de conhecê-lo? Fiz um vídeo aqui para o canal sobre esse tema, um shortzinho pequenininho. Lógico que tem vários personagens da Bíblia que eu gostaria de conhecer melhor, mas especificamente eu gostaria de ter uma conversa bem íntima com Salomão. Sério, gente, eu gostaria de entender como é que Salomão, sendo o homem mais sábio que já houve, a palavra diz que não houve nem antes e nem depois dele nenhum homem sábio como Salomão. Como é que ele conseguiu administrar 1000 mulheres na sua vida? Falo isso enquanto psicóloga. Às vezes eu recebo no consultório casais aqui onde o homem não consegue administrar a esposa com a sogra. As duas brigam o tempo todo, se alfinetam, e é uma situação assim, quase que impossível de lidar. E aí eu fico imaginando como que esse homem conseguiu lidar com 1000 mulheres. Então eu gostaria até assim de ter um papo ali cabeça mesmo com Salomão, pedir umas dicas, umas orientações para saber como é que ele lidou com essa mulherada toda. Seria bastante interessante a nossa conversa. Próxima pergunta. Qual a sua maior qualidade? Olha, eu poderia dizer que talvez seja de servir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de servir as pessoas que estão ao meu lado. Eu acho que o nosso propósito de vida é o de servir, independentemente de qual seja a nossa missão. Nós devemos estar ao serviço de outras pessoas. É aquele momento onde, se eu compro uma roupa nova para mim, eu sempre abro o meu guarda-roupa e tiro algo que eu não estou usando mais e abençoo outra pessoa, porque eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Se eu aprendo algo novo, eu sempre gosto de ensinar para alguém aquilo que eu aprendi, porque eu acho que isso é repassar para frente, abençoar outras pessoas com o mínimo que a gente pode. Então, acho que a gente deve servir o tempo todo.
a todo momento há uma possibilidade que a gente possa servir outras pessoas. O problema é que muitas vezes a gente fica tão distraído com as nossas necessidades pessoais, com aquilo que a gente acha que é importante, que a gente acaba esquecendo do propósito de todos, que é de estar a serviço daqueles que precisam da gente. Seja de uma oração, ser um intercessor na vida de alguém, abençoar alguém de alguma forma. Então, hoje eu posso dizer que não que eu seja perfeita nesse sentido, mas eu sempre me preocupo em estar a serviço de outras pessoas. Isso para mim é fundamental. Próxima pergunta, e por aqui o tempo está fechando, parece que vem chuva, estava tão claro e de repente ficou o tempo escuro, daqui a pouco vocês nem me veem mais aqui no vídeo, mas vamos lá. Qual o seu maior defeito? Olha, poderia dizer que eu tenho bastante dificuldade de esperar o tempo do outro. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Como eu sempre morei sozinha, sou uma pessoa muito dinâmica, gosto de resolver as coisas do meu jeito. Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de esperar o tempo do outro. Eu gosto de fazer acontecer. Então, esse tempo da espera, para mim, ele é um desafio. Então, até mesmo hoje, na função de missionária, de psicóloga, eu tenho trabalhado muito isso em mim. Depender do Senhor, você estar na dependência do Senhor é um desafio muito grande, porque é entender que nem tudo acontece do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Então, aprendo com isso todos os dias também, diante do meu ponto fraco, esse ponto a ser melhorado, que eu preciso também aprender a renunciar do controle de todas as coisas e de que muitas situações não vão acontecer no meu tempo, mas sim no tempo do Senhor. Bem, são essas as perguntas, eu selecionei algumas dentre as muitas. Pode ser que eu volte aqui depois trazendo mais perguntinhas. Se você quer saber de mais coisas, se tem curiosidades, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo, que posteriormente nós vamos trazer mais vídeos aqui para o canal com essa proposta desse quadro novo que está iniciando hoje, que é o Da Minha Casa para Sua Casa. Me conta aqui o que você achou desse vídeo e a gente vai conversando nos comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchauzinho.